Olá, galerinha, tudo bem? Então vamos lá, mais um encontro, né? Como algumas pessoas não puderam participar no presencial, então resolvi gravar o vídeo e mandar para vocês. Hoje nós falaremos de dois temas. O primeiro é perdoai as nossas ofensas, e o segundo é assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Refletir ao tema. O encontro de hoje, queremos refletir como vocês, o pedido ao Pai para que perdoe nossas ofensas, ou seja, que nos perdoe por não respondermos ao seu amor, por não vivermos os seus mandamentos. De modo especial, queremos meditar sobre os 10 mandamentos. Então, gente, um pouco de que nós falaremos hoje será falando sobre, na verdade, refletir sobre os 10 mandamentos. A leitura de hoje é de Marcos, capítulo 11, versículo 24 ao 25. Marcos, capítulo 11, 24 e 25. E nos fala assim: por isso vos digo, tudo que pedires na oração, crede que já o recebestes, e vos será concedido. E quando estiverdes de pé para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ou seja, segundo a Bíblia, né, o pecado pode ser entendido em diversas formas. Entre elas são rebeldia contra Deus, desviar dos seus caminhos, se afastar de sua presença, desobediência, infidelidade à sua aliança e recusa do seu amor. Então, tudo que está relacionado a Deus, aos seus projetos, ao seu caminho, e de alguma forma deixamos de segui-lo, querendo ou não, nós estamos cometendo um pecado, né? Então, a rebeldia contra Deus é quando você deixa de acreditar em alguma coisa, né, que vem dele. Desviar dos seus caminhos é quando você sabe que o seu caminho é seguir os mandamentos deles, deixa de alguma forma de seguir. Se afastar da sua presença, deixar de participar dos encontros de catequese, deixar de participar das missas, né? Deixar de participar de domingos e festas, que é aquelas missas comemorativas, né? De festas, comemorativas festas, que nem dia de Santo Antônio, de Corpus Christi, dia de Nossa Senhora, dia de missa de Natal, dentre outras missas festivas, né? E a desobediência, a infidelidade à aliança de Deus e a recusa do seu amor. Ou seja, tudo que é relacionado tem outros tipos de pecados, né? Mas a Bíblia hoje não mostra um desses, né? Que é o pecado referente a Deus, né? A desobediência é saber que você tem que fazer aquela coisa certa e acaba não fazendo, né? A infidelidade à sua aliança é deixar de seguir os mandamentos dele, né? E a recusa do seu amor, é negar o amor a Deus, né? É um dos pecados maiores que existe. O outro ponto importante também, que na oração do Pai Nosso, porém considera esse pecado como uma dívida, né? Um vazio, uma falta de resposta ao dom imenso de Deus. O grande pecado da humanidade é a falta de resposta ao seu amor, ao amor de Pai, ou seja, né? Sempre estaremos em dívidas com Deus, gente, sempre. Não adianta acharmos que fomos na missa, na missa dominical, chegamos na parte do perdão, pedimos perdão a Deus, e a partir dali acabou nossa dívida. Não, porque querendo ou não, a semana começa aí de novo. Então, começamos a nossos pecados tudo novamente, né? Quando a gente fala em pecado, não é só os atos, tá? Mas também os nossos pensamentos. De acordo, desejar o mal por pensamento, cobiçar as coisas alheias também é um dos pecados, né? Então, gente, pensamento também é pecado, tá? Falando ainda mais sobre o pecado. Para Jesus, o verdadeiro pecado é a omissão. No último dia, seremos julgados não pelo mal que tenhamos praticado,
mas pelo que deixamos de fazer aos famintos, aos pobres, aos enfermos, aos estrangeiros, aos encarcerados, aos abandonados e excluídos. Desculpa pelo gente, eu tô gripada hoje. Quando a gente fala dos famintos, é aqueles que realmente necessitam da nossa ajuda, dos pobres, né? Que também necessitam da nossa ajuda e nós recusamos, dos enfermos, quando nos pedimos, que nos pede uma oração, né? Dos estrangeiros, quando vem uma pessoa que nós não nos não conhecemos e acabamos maltratando, acabamos fazendo uma indiferença por eles, né? Os encarcerados, os presos que de alguma forma são exclusos da sociedade por ter praticado um mal, né? Mas quem somos nós para criticá-los, né? Quem somos nós para não perdoar, né? Se Deus perdoa. Gente, o pecado também é perdoado a partir do momento que você reconhece ele. A partir do momento que você está reconhecendo que está pecando e que você está pedindo perdão a Deus, que você está reconhecendo o seu pecado, tá? Não é pecado, não é quando você faz o pecado e você não reconhece que você pecou, que você não fez aquilo, isso jamais será perdoado, tá? E os abandonados e excluídos, que eu já falei, né? Deixar alguém fora da sociedade, excluir alguém por alguma opção de escolha na sua vida, né? Tem uma palavra, um trechinho em Mateus 24 ao 45 que fala assim: em verdade vos digo, todas as vezes que não fizeste isso, a um desses pequenininhos, foi a mim que deixaste de fazer. Ou seja, tudo isso que eu mencionei para vocês acima, se não é feito, deixamos de fazer a Deus, né? A Cristo. Ainda falando um pouco sobre o pecado, pecado, portanto, não é uma transgressão a uma lei. É muito mais, né? É deixar de responder ao projeto de amor e salvação que Deus tem para cada um de nós. Nosso pedido de perdão só é possível se reconhecermos nosso pecado e nossa dívida. Todos somos pecadores. Deus conhece o coração de cada um de nós e nos perdoa sempre. Porém, é preciso que olhemos para dentro de nós, que examinássemos, né? Examinássemos e reconhecemos que somos pecadores. Foi que nem falei para vocês. Não adianta eu pecar, achar que aquilo não é pecado. Eu não pequei, então Jesus me perdoou porque eu não estou pecando. Você não está reconhecendo que você pecou. Então, isso, gente, não será perdoado. A partir do momento que não reconhecemos nossos pecados e que não pedimos perdão por ele jamais será perdoado, né? Assim como os doentes são os que precisam do médico, os pecadores também precisam de Deus, né? Ou seja, todos nós precisamos de Deus, porque de alguma forma ou de outra nós pecamos. Como eu falei, esse encontro, querendo ou não, ele nos menciona sobre os nossos mandamentos, sobre os mandamentos de Deus, né? Deus nos dá os mandamentos e as leis, não para oprimir o homem, mas para ajudá-lo a viver plenitude, a viver a plenitude. As leis são para o bem do ser humano. Deus dá para Moisés o ato da montanha. No alto da montanha, 10 mandamentos, que ao serem cumpridos, nos darão felicidade e vida longa ao ser humano, né? Então, aí eu pergunto para vocês sabem os 10 mandamentos? Quais são os 10 mandamentos, né? Então, tudo que foi escrito, né, nessa lei de Deus, quando cumprida, né, nos mostra a felicidade e nos mostra que teremos uma vida longa através dele, né? Vou mostrar para vocês agora os 10 mandamentos. Não terá Deus diante de mim. Não afastará de mim imagem e esculturas e não os abandonará. Não tomará o seu nome, seu Senhor, em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Honrar pai e mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Agora que eu percebi que eu peguei um mandamento que não, na verdade, não fala do sábado, né? Sim do domingo.
Lembrar do dia de domingo para santificar o Senhor. Depois eu vou mandar para vocês a imagem correta, tá bom? Continuando, o nosso segundo tema fala também sobre o pecado, só que agora é de perdoar os nossos pecados, né? Nesse encontro, iremos refletir que, como cristão, não podemos adotar posturas diferentes. Uma diante de Deus para pedir perdão e outra diante do nosso irmão. E eu agora farei a leitura do texto de Mateus, capítulo 6, 14 ao 15. E ela nos fala o seguinte frase: com efeito, se perdoastes a falta uns aos outros, também vos perdoará o vosso Pai, que estás no céu. Se vós, porém, não perdoastes os outros, vosso Pai também não perdoará as vossas faltas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, gente, o que essa leitura nos diz, né? Que o perdão de Deus parece vinculado ao perdão que nós concedemos aos irmãos. Mas como entender esta relação? Por exemplo, se eu não perdoo um irmão, quando eu falo irmão, gente, não é irmão só de pai e mãe, né? Nós todos somos irmãos, porque Deus é nosso pai. Então, quando o pai tem um filho, não deixa de ser nosso irmão. Então, como Deus é pai, nós temos nosso irmão. Se por algum motivo vocês têm um irmão que vocês não perdoam por alguma coisa, e você pede perdão a Deus, mas você não pede perdão a ele, de alguma forma Deus não perdoará, porque você não pede perdão somente a Deus, mas você tem que pedir perdão também ao seu irmão, né? Temos que ter claro que nosso perdão não é condição indispensável para receber o perdão de Deus. Pelo contrário, o perdão aos nossos irmãos é consequência ao fruto do perdão que recebemos a Deus. Claro que Jesus advertiu que para receber o perdão de Deus, é preciso que perdoemos os nossos irmãos e insiste nisso, como nos mostram várias passagens das Escrituras. Vocês já fizeram a experiência do perdão, de pedir e conceder o perdão a alguém que nos tenha magoado? Não podemos guardar sentimentos de vingança, por mais difícil que seja. É preciso se abrir ao perdão. Perdoar não significa voltar a ter a mesma amizade que antes, pois leva tempo para curar as feridas abertas em nós. Perdoar é não desejar o mal ao outro, abrir-se à graça de Deus e pedir em um segundo momento para que ele nos cure e nos liberte da mágoa e de ressentimentos que possam ter ficado após o perdão. Ou seja, perdoar é um ato de amor. Então, gente, é sobre isso hoje, o nosso encontro. Vou passar uma atividade para vocês. Eu peço encarecidamente que vocês façam as atividades, porque eu estou mandando as atividades para vocês e nem todos estão retornando com as atividades para mim, tá? Então, assim, para continuar os nossos encontros online, e mesmo aqueles que não conseguem manter os encontros online, eu consigo somente através das atividades saber que vocês estão participando do encontro, né? Então, eu peço que vocês realmente façam as atividades e mandem para mim. E para quando voltarmos presencial, eu não ter que tirar alguém da turma, tá? Porque eu faço eu faço a presença toda semana e mando para a coordenação. Tá bom, gente? Então é isso. Tenham um bom final de semana. Façam as atividades, tá bom?